Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, Deus e Pai querido, Senhor, Deus e Pai bondoso, amoroso, Senhor, Deus e Pai que perdoa. Às vezes nós não nos perdoamos, mas Deus nos perdoa. Se o pedido for feito com arrependimento e propósito de mudança, decisão de mudança, nós somos perdoados. Deus querido, nós engrandecemos o Senhor, glorificamos o Senhor na majestade, na beleza da Tua santidade, porque sabemos e temos consciência que somente através de Cristo nós podemos ter acesso ao Senhor. Cristo, o Deus homem perfeito, sem mácula, sem pecado. Através dele é que nós nos aproximamos e temos a certeza, a confiança de que o Senhor está nos ouvindo. Não há no universo todo nenhum outro intercessor a não ser Jesus Cristo. E nós queremos também nesta manhã te agradecer porque entendemos isso, compreendemos isso. E todos os dias a gente leva esta verdade para quem quiser ouvir. Não há outro intercessor, não há. Pobre daquele, coitado daquele, infeliz de todos aqueles que acreditam que há outros intercessores além do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta manhã, Senhor, abrindo mais uma semana, nós estamos aqui como igreja do Senhor mais uma vez para prestar ao Senhor um culto de adoração, um culto de louvor, de honra, um culto em espírito e em verdade. Em espírito, porque cada um de nós é templo do Espírito Santo. E em verdade, porque estamos aqui para proclamar, ouvir e aprender da verdade, que é a Tua santa palavra. Fala conosco, Senhor. Livra-nos da mentira e abre o nosso coração para juntos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. A minha oração é no nome do Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos e queridas irmãs, hoje, olha, o que eu vou falar aqui hoje não tem nada absolutamente a ver com intolerância religiosa, tem nada a ver em agredir pessoas que creem de outra forma. Não tem nenhum incentivo à agressão, maus tratos a pessoas que têm fé
em nada. O que eu vou falar aqui é do nosso trabalho enquanto cristãos, tementes a Deus, de trazer as pessoas que estão no engano para a verdade. Não obrigando, mas falando a verdade. E me parece, até aonde eu sei, e eu posso estar errado, me parece que a verdade hoje não é muito bem aceita, né? Então, quando a gente se propõe a falar a verdade, a gente corre o risco de acontecer conosco aquilo que aconteceu com o homem Jesus Cristo. Está entendendo? Então eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou incentivando nenhum tipo de violência, nem física, nem psicológica, nada. Não incentivo nenhum tipo de violência, nenhum confrontamento, apenas dizendo que, como cristãos, nós temos que levar a verdade. Se a pessoa quiser ouvir, ótimo, muito bom, que maravilha, vai ouvir. Se não quiser ouvir, vamos fazer o quê? Não podemos obrigar ninguém a ouvir. Eu não posso obrigar pessoas a virem cultuar a Deus com a gente de manhã aqui todos os dias. Eu não obrigo, eu estou aqui. Se alguém quiser vir, é muito bem-vindo. É o máximo que eu posso fazer. Então, o título, deixando isso muito claro, é o crime de falar a verdade. A Bíblia Sagrada, e eu repito isso aqui toda a manhã, quando eu digo que esse trabalho aqui, batalha pela fé que uma vez por todas nos foi dada. Todos os dias eu digo isso aqui de manhã, na abertura dos nossos trabalhos aqui. Isso está lá na carta de Judas, no versículo 3. Nós temos que batalhar pela fé mesmo. Porque existe só uma fé verdadeira. O resto é falso. O resto é mentiroso. E para batalhar pela fé, né, a Bíblia diz ainda em batalhar pela fé arduamente. É isso que lá Judas 3 diz. Arduamente. Para batalhar pela fé, a gente precisa corrigir, repreender, do jeito que a Bíblia diz. Eu não estou fazendo do meu jeito. É claro que eu tenho defeitos, eu cometo enganos, deslizes, isso é óbvio. Eu tenho defeito, tenho uma pena, não gostaria de não tê-los, mas tenho. Mas para falar a verdade, a gente tem que repreender às vezes. Né? Isso também está na Bíblia. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Olha, o que você está fazendo está errado, não é assim. Quem você está seguindo está enganando você. Olha, você está no engano. É o máximo que a gente pode fazer.
E às vezes a gente precisa ser um pouco mais severo, mais firme, mais duro ao repreender. A maioria das pessoas não gostam. Não gostam. A maioria das pessoas, né? Hoje é assim. Eu sei que é assim. As pessoas gostam de ser tratadas por termos carinhosos, né? E a maioria faz isso, eu sei, como se fosse vendedor. Você já teve a oportunidade de ir numa loja? Eu vou falar de carro, vai. Vai numa agência, comprar um carro zero. Faça esse teste. Você vai falar, não, mas o pastor Mário foi na mosca. Você entra na agência, já vem aquela moça lá olha, pois não, olha, eu estou querendo ver um carro, é zero, pois não, aguardo, qual o seu nome, anota, tal. Daqui a pouco já vem um vendedor ou uma vendedora, já te oferece café, não sei o quê, e papapá. E já você fala o carro que você quer, ela te leva, ou ele te leva lá para ver o carro, e trata você como se fosse rei. De repente você fala, meu Deus, eu não sabia que eu era tão importante assim. Aí você pergunta não sei o quê, você acabou de ir para a mesa, comprou o carro, fechou o negócio, a pessoa já começa a dispensar você. Vá fazer o teste. Você está achando que eu estou exagerando e não é verdade? Vai lá fazer o teste, vai numa agência, vai comprar um carro zero. Na hora que você fecha o negócio, já começa, não, tá bom, então eu já vou passar você para não sei quem, já você deixou de ser importante. As pessoas gostam de ser tratadas assim. Elas gostam de ser mimadas. Não, querida, não sei quem, não preciosa, não sei... Tudo mentira, porque querem atrair você. Jesus nunca teve esses mimos, essa com os outros, não. Desculpa o termo aqui, você me perdoa. Não estou falando nada. Essas frescuras. Se você, meu irmão, minha irmã, for um leitor, uma leitora da Bíblia, você vai ver que às vezes a gente precisa repreender as pessoas severamente. Isso está na Bíblia. Tito, capítulo 1, versículo 13. A Bíblia não é essa... Me perdoem de novo. Eu vou ter que falar esses termos, vou ter que usar. É desagradável, eu não acho bonito, mas eu não vou usar esse termo, não vou usar. Essa melação, isso é falso. Isso é falso. A Bíblia diz, na verdade, eu quero que você leia as passagens que eu estou citando para você ver se eu estou exagerando. Se você lê e fala, não, o sujeito está exagerando, escreve aí. Para mim você é exagerado. Mas me diz por quê, né? Porque só escrever opinião vazia eu não gosto. Você pode me criticar à vontade, mas com fundamento. E a Bíblia nos diz em Gálatas, capítulo 2, versículo 11, que às vezes é necessário a gente se opor a um companheiro cristão que está fazendo coisa errada, que está derivando para o lado errado. Quantas vezes eu falei, irmão, olha, você vai entender o que eu estou falando, não estou falando para te menosprezar, nada disso, mas esse caminho aí não está certo. Aí o sujeito fica de bico com você, não gosta.
Ele acha que só ele que está certo. Não, claro que não. Eu toda hora estou falando aqui, eu erro de montão. Então, se você vê algum erro em mim, em amor, por amor, porque nós somos irmãos, escreva para mim, olha, você está errando aqui, mas me diga onde que eu estou errando. Porque tem gente que fala mal e fala porque não gosta. Eu não gosto da cara dele, não. Não, ele tem olho verde, eu não gosto de quem tem olho verde. Eu não dou atenção mesmo. E a Bíblia diz que a gente precisa, em Atos, capítulo 9, versículo 29, e diz também, é claro que, olha, quando eu cito uma ou duas passagens, eu não estou citando as outras, eu cito uma ou duas para não ficar citando aquele montão, porque eu quero que você leia. Leia Atos 9, 29 e Atos 18, 28. Lá a Bíblia está dizendo que a gente deve debater e poderosamente contradizer falsos mestres, esse estudo falso que tem por aí, em público. E há quantos anos atrás? Uns 5, 6 anos atrás, eu fiz esse trabalho. À tarde eu pegava a minha bicicletinha motorizada e ia nessas falsas igrejas, ficava lá sentado. Daqui a pouco o sujeito começava a falar aquele monte de aberração, levantava a mão lá. Aonde está isso na Bíblia? Ponto. Era aquele tumulto. Fui tirado de igreja por segurança, não sei o quê. A Bíblia me autoriza a fazer isso. O sujeito, a maioria, mente. E o diabo, irmão, irmã, eu vou repetir para vocês isso. Você pode achar que não, entender que não, aí é um problema de cada um. É como eu, que sou um leitor, um estudioso da Bíblia Sagrada, vejo as coisas. O diabo prefere os homens religiosos, porque os religiosos sempre ficam com a boca fechada, nesses casos. E os religiosos, nestes casos, quando há confronto, eles se vestem de cordeiros. Se vestir de cordeiro é se fazer de bobo. Entendeu? Está cheio de gente que se faz de bobo. A gente sabe. Mateus capítulo 7, versículo 15. E o diabo gosta desse tipo de gente. Claro que gosta. Essa gente é conveniente para o diabo. Me deixa dizer uma coisa para você, irmão, irmã. Tem coisas que eu prefiro não falar, porque a maioria não entende. Aí a gente fala, olha, ele não acredita. Não é nada disso. Já falei e vou repetir. Já falei e vou repetir. Crente não fica possesso. Alguém ficou possesso num culto, em alguma vez nesses cultos que a gente faz aqui? Você tem algum registro aí de alguém ter ficado possesso aí na sua casa? Não fica, porque isso é mentira. Como é que essa gente fica possesso nas denominações? E a maioria dessas possessões não são possessões, eu já falei isso para vocês. Eu repito sempre que tem gente que não acredita. Isso é problema psicológico, neurológico, menos possessão. Problema emocional, até físico.
mas eu vi, você viu aquilo que você entrou preparado. Fizeram, sabe, a sua cabeça para ver. E como nós estamos nos últimos dos últimos dias, o fim está muito próximo, viu, meu irmão? Pode crer, pode crer. Esse mundo, olha, eu ainda tenho esperança de não morrer, de ser arrebatado. Mas eu sei que ainda vou ver muita coisa aí pela frente. O fim está próximo demais. E as pessoas estão introduzindo dissimuladamente heresias destruidoras. O que tem de gente dentro da igreja que não é cristão, está dentro da igreja, está lá porque a igreja é bonita, porque a igreja oferece conforto, porque todo mundo vai de terno, porque tem uma orquestra que toca, porque o louvor é uma bênção. 2 Pedro 2:1. O diabo, ele, como extremamente sagaz, ele distorce o Evangelho. É muito mais simples para ele. É isso que as pessoas precisam entender. Por que o diabo só se manifesta nessas denominações aí? É lá. Você vai numa igreja séria, que é difícil de achar, você não vai ver diabo se manifestando, pessoas rolando, gritando, urrando, ficando com a mão. Você não vai ver isso. Porque não tem isso. Porque isso não é verdade. Porque o diabo quer o que? Ele quer distorcer o Evangelho. Está na Bíblia, é isso que eu estou falando, gente. Eu não venho aqui para ficar inventando coisas. Eu quero que você tenha certeza, eu tenho defeitos, erros de monte, mas eu não venho aqui para falar para você o que não está na Bíblia, não. Por causa disso que eu não tenho nenhum receio de questionar para você aonde está na Bíblia. Quando o sujeito, não adianta você, olha pastor, eu ouvi tal pastor falando tal coisa, está certo ou está errado? Pergunta para ele onde é que está aquilo na Bíblia. Você vem perguntar para mim, eu tenho que justificar o outro? Eu não. Ai pastor, mas eu não sei, mas você tem que saber, você não é cristão. Que raio de cristão? O cristão é você. O diabo, ele enrola as pessoas, ele distorce o Evangelho, ele pega aquilo que é verdade, deixa um pouquinho de verdade ali para enganar você, o resto é mentira. Está lá em Gálatas, capítulo 1, versículos do 6 ao 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. E a verdade fica mascarada, fica maquiada com um montão de mentira. Então, quem toma a espada do Espírito e começa a se opor contra o erro, né, comete crimes. Eu vou falar que homossexualidade é coisa normal? Não posso. Eu não posso. Se eu falar o que a Bíblia diz, e alguém ouve, me processa. Eu não tenho dinheiro nem para pagar a conta de água e luz aqui, eu vou pagar advogado. Se eu não tiver um advogado, eu acabo sendo julgado à revelia.
Não adianta esse papinho mole. Você já ouviu? São termos antigos que eu uso, mas que são tão verdadeiros. Você já ouviu um termo assim, essa conversa é de cercar Lourenço? Você já ouviu esse termo? Se você não ouviu, eu vou explicar para você agora usando a Bíblia. Nós precisamos de mais amor. Nós precisamos de mais paciência. Eles apenas veem as coisas de modo diferente. Mas todos nós servimos ao mesmo Deus. E estamos todos indo para o mesmo lugar. Não, eu não estou indo para o lugar que vocês estão indo, não. Espera aí. Se você quer ir, vá você. Eu não vou fazer parte disso. Não faço, combato. Ninguém está falando aqui, eu quero deixar isso muito claro, né? Porque amanhã ou depois deixar claro em áudio e vídeo. Ninguém está dizendo que nós temos que ser briguento, usando os nossos caprichos pessoais ou as nossas opiniões pessoais. Não, não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a pureza da doutrina de Deus, né, é batalhar arduamente pela verdade do Evangelho. Se aquilo que está sendo feito ou dito não faz parte da verdade do Evangelho, eu tenho que, no mínimo, dizer: isto está errado. O Evangelho, em tal lugar, diz isso, isso, isso. Ou olha, eu não sei onde diz, mas eu sei que diz. A gente coloca aí no Google e o Google já mostra para a gente onde é que está. Olha, atenção. As pessoas que não forem cristãs verdadeiras não serão salvas. Está cheio de religião que se diz cristã, não sei o quê. Isso não sou eu, é a Bíblia que diz isso. E eu vou, por que o crime de falar a verdade? Porque eu vou agora falar algumas coisas aqui que o Senhor que me proteja, que me guarde. O que eu vou fazer? Tem que falar. Você acha que as pessoas dessas religiões mundiais são salvas? O pessoal do islamismo é salvo? Você acha que o pessoal do espiritismo, de todas as suas ramificações, são salvos? Na sua cabeça, essa gente é salva? Pessoal do hinduísmo, pessoal dessas seitas e heresias do cristianismo, você acha que são salvos? Não, mas tenha misericórdia de Deus. Pois é, eu concordo com você. Tenha misericórdia de Deus que já foi cumprida em Cristo. Se você tem como intercessor Cristo, mas tem também como seu intercessor Aparecida, Fátima, Conceição, o que você quer? Somente os cristãos que são salvos. O pessoal diz que o hinduísmo, por exemplo, é o caminho para Deus para os orientais. Não é verdade. O caminho para Deus é Jesus. O islamismo, eu
respeito as religiões. Eu respeito. Mas respeitar também é falar a verdade. A pessoa pode não concordar comigo, eu não vou discutir, brigar com ela, não. Olha, a pessoa do islamismo acha, por exemplo, né, que é o caminho para Deus para os árabes. Estão errados. Estão errados. Nós temos que ter essa verdade. Jesus falou, ele falou, não sou eu, é Jesus. Vá processar Jesus então, porque em João 14,6 ele diz, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Acabou, eu vou falar, não, você está certo, Maomé vai te levar mesmo. Buda vai te levar mesmo. A Nossa Senhora de Fátima vai te levar mesmo. Maria está intercedendo por você. Eu vou mentir para você? Eu não vou mentir. Agora, se você quiser acreditar, isso é problema seu. Eu tô mostrando aqui na Bíblia, ó, ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Não é o Mário que está dizendo, é Jesus que falou. E Jesus foi mais longe. Se você for em João, capítulo 8, versículo 24, olha só o que ele falou. Se não acreditardes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. O que eu posso fazer? Fazer o que eu estou falando, olha. Pastor, mas não tem ninguém desse povo ouvindo você. O que você quer que eu faça? Não estão ouvindo porque não querem. Eu estou aqui todo dia, pregando a verdade. Um dia chateado, outro dia 3 facas no coração e uma no pulmão, mas eu estou aqui. Poucas pessoas querem ouvir a verdade. A maioria tem as suas ocupações que julgam muito mais importantes do que ouvir a verdade. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Jesus falou para aqueles seus discípulos da sua época, né, para eles pregarem em todas as nações. E falando para aqueles homens de todas as nações, olha, se arrependam e obedeçam ao Evangelho. Você não quer acreditar nisso? Tudo bem, mas olha, eu estou te falando, frente a Deus você não vai poder, mas ninguém me falou isso quando eu estava lá. Eu estou te falando. Mateus capítulo 28, versículos do 18 ao 20. Você não é obrigado a acreditar. Quem poderia obrigar você a acreditar é Deus, e Ele assim não o faz. Porque a Bíblia diz que é o próprio Jesus que vai julgar o mundo. Não é o Putin, não é o Biden. Não, é Jesus. É Jesus. É Ele que vai julgar o mundo. Atos capítulo 17, versículo 30 e 31. Ora, as pessoas querem acreditar em santo, querem seguir
porque agora também, você sabe, né? Precisa tomar cuidado até para expulsar o diabo, porque tem gente que segue o diabo, então a gente não pode ofender a fé deles. Baragulé. Mas você quer seguir o diabo? Siga, o problema é seu. O problema é seu. Só que se você já ouviu, você não pode dizer, eu não sabia. E se você não ouviu, a culpa é sua também de não ter ouvido. Porque ninguém é absolvido por desconhecer a lei que o condena. Não vai ter choradeira. Quer dizer, vai ter choradeira, mas não vai ter misericórdia aí, não. Olha, presta atenção, irmão, irmã. Eu estou arriscando, mas eu acho que eu estou falando assim bem claramente, né? Não estou agredindo, né? Espero, né? Porque eu não tenho intenção de agredir, eu tenho intenção de trazer a verdade. Não é, né? Ninguém pode obrigar o outro a crer. E nem obrigar a pessoa a te ouvir. Eu obrigo alguém a me ouvir? Tá aí quem quer, quem não quer, a maioria não quer. A maioria quer festa, a maioria quer, né, cura e prosperidade. Mas, na verdade, se qualquer homem, vivo ou morto, puder ser salvo pelo islamismo, pelo hinduísmo, pelo budismo, pelo catolicismo, pelo espiritismo, pelo taoísmo ou qualquer outra coisa, Jesus não precisava ter sido crucificado. A crucificação de Cristo teria sido, então foi desnecessária. Foi desnecessária. Porque aí as pessoas que seguem a codificação do Espiritismo, em todas as suas ramificações, estariam salvas também. Era só seguir lá as normas. Ora, o sujeito que está no islamismo é só seguir lá também. O sujeito que está no hinduísmo, se a pessoa puder ser salva, é só seguir os princípios do hinduísmo, então. Não precisava sacrifício de Jesus para quê? Você vê a incoerência das coisas. As pessoas fazem a Sexta-feira Santa. Quem é que crê na Sexta-feira Santa? Quem crê em santo. Olha a incoerência. É quem crê, que fala com os mortos. Mas se santo salvasse alguém ou tivesse qualquer tipo de poder, por que Jesus morreu na cruz? Isso tudo é invenção e perversão humana. Há um só Deus, um só Salvador, um só Senhor, um único caminho para a salvação, um só Evangelho, uma só esperança. Isso está escrito na Bíblia, em Efésios capítulo 4, versículos 4 ao 6. Eu até marquei aqui,
somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé. Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, que por meio de age por meio de todos e está em todos. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, o irmão escreveu aqui a verdade, está se afunilando cada vez mais. Tudo está se afunilando. As pessoas não conseguem perceber, Senhor. Oh Deus, dá-nos a graça da simplicidade, a graça do entendimento, da compreensão. Nós somos fracos, então nós precisamos, Senhor, que o Senhor nos sustente, não de fraqueza, mas na nossa fraqueza. Fala conosco, Senhor. Que as pessoas entendam o que é o Evangelho da salvação, que as pessoas compreendam a seriedade desse relacionamento homem-Deus, Deus-homem. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus, aquele que há de vir julgar vivos e mortos. Amém.